Estamos aqui no seminário Rumos da Economia, o que fizemos e o que precisamos fazer, organizado pela divisão Seminários da Brasileiros Editora. Conosco o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ministro, o mercado aponta para um recrudescimento da inflação e o Banco Central sinalizou que a elevação dos juros chegou ao fim. Quando o senhor espera que ocorra um desaquecimento dos preços e a inflação volte a se aproximar do centro da meta? Bom, a inflação subiu no mês de março, porém ela no mês de abril já está numa trajetória descendente. Por que ela subiu? Principalmente por causa de alimentos. Tivemos uma seca, ela influenciou o preço de alguns hortifrutigranjeiros, eles subiram, porém, dentro de uma trajetória sazonal, ela já está numa trajetória descendente, já está recuando. Nós tivemos o IPCA cheio de março, foi 89, 90, alguma coisa assim, e o IPCA 15 de abril, que é da primeira quinzena, já sinaliza que 0,78, se não me engano, portanto, a trajetória já é descendente. Nos próximos meses, ela continuará caindo, de modo que em junho, julho, ela estará num patamar bastante moderado. Como é que o senhor encara a mudança de tom do FMI, que na semana passada disse que o país está em recuperação, mas que o crescimento continuará abaixo? O FMI se equivoca quando ele projeta um crescimento de 1,8 para a economia brasileira. Eles revêem esses dados a cada 3 meses, cada reunião que nós fazemos, ou do G20 ou do Fundo Monetário, fazem uma revisão. É que nem o Focus, a cada semana ele pode mudar. Então, acho que ele está um pouco pessimista, não está enxergando o que está acontecendo aqui no Brasil. Nós estamos numa fase de recuperação, em função das nossas atitudes e também da melhoria gradual da economia mundial. Portanto, nós vamos crescer mais do que 1,8 este ano. Você falou de recuperação, mas a economia brasileira, nesse momento, está em retração, no momento de retração? Não está em retração. Nós começamos o ano bem, com uma expansão da indústria, uma expansão dos serviços, do comércio em relação ao ano passado. A agricultura vai muito bem, portanto, não é expansão. Não é uma expansão moderada, não é muito forte, porém, é dentro daquilo que se pode ter nas condições atuais. A economia mundial começou a melhorar, mas ainda não está destilando dinamismo no restante da economia, portanto, é gradual, porém, estamos no caminho certo. O senhor tem sentido confiança por parte dos investidores? É certo dizer que os investimentos não decolam? Isto é um equívoco. O investidor estrangeiro está apostando no Brasil. O investimento externo direto até março representa em 12 meses 65 bilhões de dólares, até mais do que o ano passado, né, para os 3 meses do ano passado. Nós temos também entrada de recursos para renda fixa, portanto, diria o contrário, que há um entusiasmo dos investidores pelos países emergentes. Esse entusiasmo tinha caído no final do ano passado e no início desse ano, mas voltou o entusiasmo. Portanto, os investidores externos estão confiando no Brasil. Os investidores internos, alguns são contagiados por um certo pessimismo, que deve ser ainda um resquício da crise mundial que está se dissipando. Mas eles também vão mudar de ideia, porque eles vão perceber que o Brasil é um país interessante, atraente para investimentos. Quais são os reflexos dessa crise para a economia brasileira? Bom, foi uma grande crise, portanto, afetou muito toda a economia, afetou principalmente o comércio mundial, uma retração do comércio mundial, e todos os países exportam uma parte da sua produção. Portanto, o Brasil também está tendo dificuldade de exportar, por exemplo, para a União Europeia ou para países da América Latina, como a Argentina, por exemplo. Porém, à medida que a economia internacional volta a crescer um pouco mais, os Estados Unidos estão crescendo mais e, portanto, nossas exportações para eles estão aumentando, e para a Europa ainda isso não aconteceu, mas ela vai melhorando gradativamente e vai demandar mais importações brasileiras. Portanto, este é o caminho.
a recuperação da economia internacional, a volta do crescimento no comércio internacional, a volta da confiança, porque o pessoal reage muito à confiança, e tudo isso está se implantando e, portanto, gradualmente, não é um processo bombástico, gradualmente nós estaremos com uma recuperação do Brasil e da economia mundial. Obrigada pela entrevista.